Bom, agora nós vamos começar o preparo da sobremesa, que é o trio de petit gâteaux. Primeiramente, antes de começar a receita, você deve untar a forminha com manteiga ou margarina, com a ajuda de um pincel, e enfarinhar. Depois que enfarinhou, bate ela em algum recipiente para tirar o excesso de farinha e coloca as forminhas no freezer por alguns minutos. Isso vai fazer com que a farinha grude na manteiga e na hora de desenformar não fique aquela farinha branca no bolinho, certo? Bom, vou para os ingredientes. Chocolate meio amargo, manteiga, ovos, gemas, açúcar e farinha de trigo. A primeira parte do preparo é o chocolate meio amargo, ele está picado e ele vai para o banho-maria para ele derreter. Quando ele já estiver derretendo, a Catarina vai acrescentar a manteiga e vai misturando com fouet ou com alguma colher para ele derreter e ficar um creme só homogêneo. Enquanto ela vai fazendo essa parte, eu vou fazer a segunda parte, que são os ovos. Você pega um fouet e bate os ovos levemente. Não é para ele aerar, é só para ele misturar e aerar bem pouquinho. Não é para dar volume. Essa massa do petit gâteau, ela não tem volume, ela é uma massa líquida. Aqui é só para ele misturar e ficar homogêneo. Os ovos já estão homogêneos, batidos levemente. Agora eu vou colocar as gemas e vou bater as gemas mais um pouco. Aqui o chocolate já começou a derreter e eu já vou acrescentar a manteiga. Os ovos e as gemas já estão batidos, sem volume, mas ficaram uma massa homogênea, um creme homogêneo. Aqui eu tenho o açúcar, eu vou despejando o açúcar delicadamente, aos poucos, e continuo batendo com o fouet. A intenção é a mesma do início, só misturar sem dar volume. Esse é o resultado final. Agora que o chocolate e a manteiga já derreteram, já estão bem misturados, é só ir colocando no creme dos ovos delicadamente, continuando mexendo com o fouet, para ele não cozinhar os ovos. Aqui está tudo bem misturadinho. Agora falta o último ingrediente, que é a farinha. A farinha tem que ser peneirada e colocada aos poucos e continuar mexendo com o fouet para ela não criar os pelotinhos de farinha, para ficar tudo uma massa homogênea. É assim que fica a massa toda misturada. A massa do petit gâteau, ela é líquida. Como esse petit gâteau, o trio de petit gâteaux, eles têm recheios diferentes, para a gente colocar esse recheio, a gente vai ter que colocar um pouco dessa massa na forminha, no freezer. Eu vou colocar, são cerca de 2 colheres de sopa ou uma conchinha, que ela vai ficar menos da metade da forminha. Ela vai para o freezer e ela vai por cerca de 1 hora, para ela poder congelar, para depois a gente colocar as bolinhas do recheio. Essa é a quantidade. Agora nós vamos continuar as próximas etapas, que são os recheios. Agora eu vou fazer o primeiro recheio do petit gâteau, que é o recheio de hortelã, que vai Chocolate branco, creme de leite e folhas de hortelã fresca. Primeiro a gente vai derreter o chocolate na potência média do micro-ondas por 2 minutos. Enquanto a Raquel vai derretendo para mim, eu vou bater no liquidificador as folhas de hortelã com o creme de leite, até as folhas do hortelã ficarem bem trituradas no creme de leite. Chocolate, a Catarina falou que são 2 minutos, eu coloquei 1 minuto, aí a gente mexe para o calor para todas as partes, depois coloca mais. Se necessário, a gente coloca mais que 2 minutos, sempre de 1 em 1 mexendo. Aqui, ó, o hortelã já está bem trituradinho.
misturadinha, fica as folhinhas, mas elas têm que estar bem trituradas. Agora eu vou misturar no chocolate branco derretido. Enquanto a Catarina vai fazendo a última mistura, eu vou fazer o preparo do segundo recheio. Chocolate branco, creme de leite e pimenta rosa em grão. Da mesma forma que foi feito esse recheio, o primeiro recheio, o segundo também vai ser. E o creme de leite vai ser diferente. Com um socador para macerar, metade da quantidade de pimenta rosa a gente vai macerar. Ela precisa ser macerada para ela poder ter o sabor dela, para ela extrair o sabor. Então eu vou macerar metade e misturar o creme de leite. Depois, essa outra metade, eu vou misturar inteira esse creme de leite com a pimenta macerada. Essa inteira é para a hora que a gente for cortar, para degustar, ela tá bonitinha na apresentação. Aqui eu já misturei o creme de hortelã com chocolate, ele fica assim. E agora esse recheio a gente cobre e leva na geladeira para ele endurecer, para dar pra gente fazer as bolinhas que vão ser os recheios. Então eu cubro com plástico e levo na geladeira. Ó, a pimenta foi macerada. Agora essa pimenta macerada eu vou misturar no creme de leite. Ó, ela fica dessa forma. Creme de pimenta rosa. Agora com o chocolate todo derretido, eu vou misturar o creme de pimenta rosa. Enquanto a Raquel vai misturando o creme de pimenta rosa, eu vou fazer o recheio de creme de avelã com chocolate. A gente vai usar Chocolate meio amargo, creme de leite, creme de avelã com chocolate, avelã e conhaque. Primeiro eu vou colocar o chocolate para derreter, no mesmo processo que a gente derreteu o chocolate branco. O recheio de pimenta rosa já está pronto. Eu vou fazer igual o outro recheio que a Catarina fez. Embalar no filme e colocar na geladeira até entre os petit gâteaux vai ser servido um aerado de limão para substituir o sorvete de creme. No aerado de limão vai Leite condensado, creme de leite, suco de limão siciliano, gelatina em pó sem sabor, raspas de limão siciliano e água. Essa água é para hidratar a gelatina em pó, que deve ser feito da seguinte maneira. Num recipiente com água, pode ser um potinho, você vai polvilhar a gelatina em pó por toda a superfície, que isso faz com que ela não forme os grumos e fique mais fácil de dissolver depois. Ela começa a endurecer, mas mesmo assim você continua com todo o pó. A gelatina vai absorvendo aos poucos, depois ela vai no micro-ondas para ela poder derreter por completo. A outra etapa é o seguinte: o suco de limão, o creme de leite e o leite condensado. Os três vão no liquidificador, de preferência na maior velocidade do liquidificador, e eles vão batendo até formar um creme homogêneo. E quanto mais você bater, mais aerado ele vai ficar. Então é importante ele bater por bastante tempo. Aqui o chocolate meio amargo já está derretido. Nele eu vou misturar o creme de leite, a avelã. A gente compra a avelã normal e a gente picou para ela ficar assim. Pode picar grosseiramente, mas a avelã que você compra é essa daqui. Aí você mistura a avelã, conhaque. E o creme de avelã com chocolate que você compra pronto. Agora você mistura bem o creme de avelã com essa mistura
E é o mesmo procedimento dos outros. Cobre e leva na geladeira até endurecer. Depois de batido, ele vai ficar nessa consistência. Ele já fica aerado. Agora eu vou acrescentar a gelatina que foi derretida no micro-ondas. E as raspas de limão. Eu só vou bater rapidinho no pulsar. Eu bati só para misturar. Agora eu despejo elas nas forminhas de silicone. Agora essas forminhas vão para a geladeira até endurecer, para depois a gente desenformar e servir junto com o trio de petit gâteaux. Aqui os recheios a gente já tirou eles do freezer, eles têm que ficar nessa consistência, bem durinho, para a gente conseguir fazer as bolinhas. A gente pega 2 colheres, pega uma porção do recheio e vai transferindo de uma colher para outra, deixando ele no formato de bolinha. Depois de pronto as bolinhas, agora é só levar para o congelador até elas congelarem, para depois colocar no petit gâteau. Agora, depois de 1 hora que ficou no freezer, já congelou. As bolinhas também já estão congeladas. A gente pega as bolinhas e coloca dentro da forminha. As bolinhas não podem ser grandes exatamente por causa disso, porque quando você completar com a massa, tem que ficar um dedo abaixo da borda a massa. Então, tem que cobrir a bolinha e tem que ficar um dedo abaixo. Agora aqui você só coloca as bolinhas e completa com a massa. Aqui, ó, a Raquel encheu, como vocês podem ver, ó, ficou a borda vazia, porque como ele vai crescer, então a borda tem que ficar vazia, senão ele vai transbordar. Depois que preencher com a massa a forminha, ela vai para o congelador de novo, para o freezer por no mínimo 2 horas para congelar a massa. Mas na hora que você for assar, ficar a parte mole dentro do petit gâteau. Ele tá assim, durinho, congelado. Agora a gente vai levar para o forno. Quando for aquecer o forno, o interessante é aquecer na máxima temperatura, de preferência usar o forninho elétrico, porque o forninho elétrico ele tem a resistência embaixo e em cima, então ele vai manter sempre o calor bem alto, porque mesmo ele estando congelado, ele precisa estar com uma temperatura bem alta, que é para dar tempo dele assar todinha a massa por fora e dentro ficar aquela parte mais cremosa. Aqui a gente vai manter a temperatura mais alta desse forninho, que aqui no caso é 230, e é importante a gente ficar sempre de olho. A média do tempo é de 7 a 8 minutos para assar o petit gâteau. Só que vai depender muito do forno. Então é importante a gente ficar olhando, porque ele vai assar toda a lateral, a parte do meio vai ficar mole. E quando ele está finalizando, essa parte do meio sobe, ele vai ficar altinho, arredondado, e ela dá uma leve rachada. E ele vai ficar macio ao toque. Agora já deu tempo, ele já cresceu e já está o rachadinho em cima. Vou colocar, vocês vão conseguir ver. Ó, ele tá macio no meio e ele rachou, certo? Agora aqui, respeitando aquela ordem, nós vamos desenformar para montar o prato da sobremesa. Ele tem que ser desenformado imediatamente depois que você tira ele do forno, porque senão ele continua cozinhando e aí ele vai perder o cremoso de dentro. Então eu vou desenformar. Enquanto a Raquel vai desenformando, aqui ó, é o aerado de limão siciliano. Ele já ficou na geladeira o tempo certo, na forminha de silicone, agora a gente só vai desenformar para terminar a montagem do prato. Essa é só uma ideia de montagem do trio de petit gâteaux com o aerado de limão siciliano.